exatamente para a segunda palestrante da noite, a doutora Roxane Ponzi, que é advogada, palestrante, tem grupo de pesquisa no trânsito, especialista, advogada especialista no trânsito, tem grupo de estudo, se não, é na PUC, né, doutora Roxane? Não, é na Escola Superior de Advocacia, da OAB. Essa, né? Então, assim, é uma pessoa que vem também, pessoal, quem está nos assistindo, presta atenção nessa próxima palestra. É uma advogada que realmente trabalha com o trânsito, tanto na prática como na teoria. Então, ela vai ter muito a agregar nessa noite e eu tenho imensa honra de passar a palavra para ti, Roxane. Obrigada, doutora Nara. Quero mais uma vez agradecer o convite, dizer que me sinto muito honrada de ter esse espaço, né, de poder falar de trânsito, um assunto que eu adoro. Eu gosto de dizer que eu fui picada pela mosquinha do trânsito, né, como vários aqui, quando a gente começa a lidar com essa área, a gente se apaixona. Quero parabenizar o Felipe pela palestra anterior e dizer que salvar vidas, né, pode começar desde uma conduta adequada do motorista até um atendimento também feliz, né, depois do acidente, para que aquela vida ali não seja perdida no asfalto. E muitas vezes a gente se esquece disso. A Organização Mundial da Saúde não se esqueceu, tanto que nessa próxima década, agora, né, que a gente inicia, ela atenta justamente para essa necessidade de ter um atendimento rápido, né, para depois que o acidente acontece. Então, muito importante essas colocações que o Felipe fez, e realmente, doutora Nara, tem que assistir de novo, porque por mais que, por exemplo, eu já conhecia muitas coisas que ele estava falando, é sempre bom a gente rever e relembrar. Na hora do aperto, né, a gente acaba esquecendo algumas coisas do que deve ser feito. Pois bem, agradeço a oportunidade, agradeço a mesa, né, que está aí, e queria fazer algumas contextualizações iniciais. Primeiro, eu sou advogada, eu atuo na área de trânsito desde o início da vigência do novo Código de Trânsito, lá em 98. Até antes de entrar para a faculdade de Direito, já atuava com trânsito, ou seja, eu só trabalho com trânsito. E mais, eu trabalho com trânsito basicamente fazendo a defesa do condutor. Então, já peço desculpas aqui para quem está nos acompanhando, quando virem algum comentário assim muito tendencioso, mas infelizmente isso acaba vindo muito, né, da minha experiência profissional. E com as alterações do código, a gente acaba tendo um olhar bem crítico, obviamente, para aquelas modificações que não deram tão certo. O Código de Trânsito, ele, infelizmente, passou por diversas alterações. Essa é a 39ª lei que altera o Código de Trânsito. E ele vira meio que um Frankenstein, né? Porque não há uma análise sistemática do código. Então, quando tu mexe num ponto, o outro, aquele, fica descoberto. Aí tu tenta remendar aquilo. E isso vai dando uma confusão e a aplicabilidade não se dá de forma clara. Fora isso, nós temos no próprio CONTRAN um número infindável de resoluções, portarias, que deveriam ajudar, né, na explicação da legislação do próprio Código de Trânsito e, no final das contas, acabam ou muitas vezes extrapolando a sua competência, né, na hora de disciplinar o CONTRAN, ou às vezes até criando mais confusão na cabeça do destinatário final, que é o usuário da via, que é o condutor, que é o pedestre, que é o ciclista, são todos aqueles que fazem parte, né, desse grande movimento que é o trânsito. Então, fazendo essas considerações iniciais, queria até dizer que ontem eu não pude assistir todo o evento, então eu peguei um pouquinho do final e escutei o Marcelo Soletti do Detran passando a bola para mim, né, para eu responder várias perguntas aí de legislação. Eu ainda brinquei com ele, muito amigo, né, só me deixou bomba aqui para responder. Mas, né, quero dizer que tudo aquilo que eu puder e souber, vou tentar esclarecer, e o que eu não souber, vou ter a humildade de dizer, olha, isso eu ainda não sei, isso eu ainda não saberei responder. Óbvio que quando a gente fala de alterações do Código de Trânsito, a gente está falando de uma forma muito ampla, né? Essa 39ª lei foi a lei que mais alterou o Código de Trânsito, né, de forma objetiva e também subjetiva.
ou seja, questões, né, que antes nós tínhamos como consolidadas, agora elas mudaram o seu entendimento. E certamente muitos de vocês vão poder ter essas informações no geral, assim, do o que, que mudou no código? Bom, tem vários Detrans aí que fizeram seus e-books, muita informação na mídia, né? Todas as informações de uma forma bem mais rasa, dizendo, olha, mudou a questão da cadeirinha, mudou o toxicológico, mudou a pena de advertência, mas outras questões que não atingem necessariamente toda a população ficaram sem uma análise mais criteriosa. E eu tentei, já que o público aqui é extremamente eclético, tentei buscar essas questões que não têm esse holofote tão objetivo aí dos especialistas, da mídia, e quis trazer aqui para fazer uma análise crítica, né, para a gente ver como que isso vai se operacionalizar na prática. Fora, né, as posições políticas aqui, eu quero deixar claro também que estou fazendo uma análise estritamente técnica, então, ainda que se falasse que a Lei 14.071 era para tirar aquele peso do cidadão, né, eu acho que em alguns momentos ele se errou a mão, era como se tentar resolver uma dor de cabeça cortando a cabeça, né, e não tomando um remédio. E eu acho que por conta desse errar a mão, é que em alguns momentos a ideia, né, era boa, mas a execução saiu o tiro totalmente pela culatra. E por isso, né, por conta desses pontos assim que vão acabar deixando talvez a lei muito mais leniente com o infrator, né? Hoje a gente vai ter muito mais dificuldade de punir. O discurso era do tipo assim, poxa, um motorista profissional está muito mais sujeito a infrações no trânsito. Só que nós já tínhamos mecanismos para evitar que esse motorista profissional fosse punido indiscriminadamente, né? Nós tínhamos lá a reciclagem preventiva, só que isso não era muito aplicado. Muitos estados não ofereciam essa reciclagem preventiva. Ou então, é muito fácil somar 20 pontos, então vamos aumentar para 40. Poxa vida, mas será que não era melhor, né, ter feito uma outra maneira de tentar diminuir essa punibilidade do órgão de trânsito, do próprio CTB, com infrações que pouco risco para a segurança impõe, né? Como, por exemplo, aquelas questões das multas meramente administrativas. Deixei de transferir o veículo dentro do prazo. Ou seja, a gente poderia ter outras maneiras de tentar adequar o código, né? Atualizar ele para o nosso momento atual, ele já tem aí seus 23 anos, sem ter necessariamente que passar essa ideia aí de leniência com o condutor infrator. Então, eu decidi fazer uma divisão aqui da minha fala em 4 pontos específicos. Primeiro, né, a questão da aplicação da lei no tempo, ou seja, toda vez que nós temos uma alteração de lei que trata de questões, né, que a gente chama de aspectos axiológicos, que muda a forma de aplicação, abrandamento de punição, né, a gente precisa analisar essa questão da aplicação da lei no tempo. A questão da validade, né, da CNH, o que mudou. O processo de suspensão de direito de dirigir, que mudou substancialmente, não só a questão que envolve os pontos, mas também a forma de aplicação, e o processo administrativo de autuação, né, que no fim das contas é ele que leva à efetividade, aí o caráter educativo dessa punição, né, ou seja, aquilo que faz com que as pessoas repensem o seu comportamento equivocado no trânsito. Eu optei por deixar de não falar assim, das questões penais, não é a minha prática, não atuo no dia a dia. Houve uma pequena alteração que é importante, né, deixando bem claro no artigo 312, hoje o cidadão não poderia mais fazer a substituição da pena, né, nos casos de homicídio, e também não queria falar do toxicológico, que é, como é que eu vou explicar? Pense numa situação que ainda não está consolidada. Em muito pouco tempo, nós já tivemos resoluções tratando do assunto, deliberação tratando do assunto, uma deliberação que ainda não foi nem confirmada, então, ou seja, tem muita coisa do toxicológico que ainda não tem definição. Então, vou deixar isso talvez para um outro evento aí que a doutora Nara venha fazer, a gente vai tratar só de toxicológico. Pois bem,
Quando a gente fala de aplicação da lei do tempo, né, e tivermos situações mais brandas, né, punições mais brandas, em tese, vamos pensar assim, a gente tem uma lei e a regra é que essa lei tenha vigência imediata. Só que, por exemplo, existe definições lá na própria Constituição, no Código Penal, né, no próprio Pacto de São José da Costa Rica, que fala que a lei, né, não retroage, exceto em benefício do réu. É uma definição do ponto de vista criminal, penal, mas quando nós falamos de direito administrativo sancionador, que tem punição, há muito entendimento de que isso sim, que essas normas de direito administrativo, elas teriam a possibilidade de retroagir. E aqui no Código de Trânsito, em várias situações, isso aconteceu. Então, o que eu me pergunto, né? Pode, então, a administração pública reconhecer espontaneamente essa retroatividade da lei mais benéfica? Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente precisa entender é se essa lei de direito administrativo ela muda um entendimento a respeito de um comportamento, né? Primeiro ponto que a gente precisa entender. Segundo, se ela muda esse comportamento, por exemplo, hoje é crime matar alguém, amanhã não é mais crime matar alguém. Vale a pena eu continuar tentando prender ou punir uma situação que não é mais considerada crime, só porque ela foi cometida antes dessa valoração feita pela sociedade? Bom, fica fácil o exemplo quando a gente fala do ponto de vista criminal. Mas e quando é do administrativo? Vale a pena eu punir, e agora vamos trazer a questão específica, uma pessoa que somou 20 pontos, sendo que hoje o limite não é mais 20, é 40? E aí vem a questão, como que a administração pública ela vai poder reconhecer essa questão de forma automática? Ela pode fazer isso? Né? E aqui vem um outro princípio muito falado, né, no direito, que é o princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina. E quando a lei não determina se pode retroagir ou não pode retroagir, por exemplo, quando a gente falou lá do CPC, lá no final do CPC fala de como vai se aplicar o novo CPC em relação às situações anteriores. E isso que nós estamos falando de CPC, que é uma norma processual, né, que teria, em tese, aplicação imediata em todas as situações. Mas aqui o legislador, quando propôs a 14.071, não falou, não disse como é que ia acontecer. E aí coube ao CONTRAN, em algumas situações, disciplinar. Então, assim, a pergunta, né, vai sempre depender de uma norma específica, tem que estar codificado. E hoje nós podemos dizer que o que está codificado é a Resolução 844, que diz o seguinte: todas as situações, né, todas aquelas multas cometidas anteriores a 12/4, que foi a vigência da 14.071, para essas aí se aplica a lei nova, desde que não tenha sido instaurado o processo de suspensão, ou se o processo de suspensão ainda não tenha terminado. Ou seja, ele já se iniciou, já teve imposição de penalidade, mas se o processo administrativo não transitou em julgado, nessas situações se aplica a lei nova. O que isso ocasionou? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o Detran, já vejo em alguns processos reconhecendo, né, ex officio, e aqui respondendo essa pergunta, a aplicabilidade dessa nova legislação, que deixa, então, mais branda, que aumenta esse prazo aí, desculpa, esse limite de pontos, que antes era 20, passa, então, para 40, conforme, né, ainda pode ter aí um limitador aí de 30. Uma outra situação que também pode a administração reconhecer a retroatividade da lei mais benéfica é quando há uma jurisprudência consolidada. Mas aqui já fica difícil, porque como é que eu vou ter uma jurisprudência para uma lei que acabou de entrar em vigor? Né? Então, poderia sim o administrador utilizar um entendimento já consolidado, uma súmula, um recurso repetitivo, desde que motivado, né, para que ele não sofra algum tipo de responsabilização, que está lá até prevista na própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o artigo 28, né, que ele diz que o agente público ele vai responder pessoalmente por decisões em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, nessas situações, se eu sou autoridade de trânsito, eu vou aplicar a legislação somente se tiver
norma codificada. No caso, tem aí a Resolução 844. Uma outra questão, os órgãos, né, de julgamento, Jari, Contras, o Contra agora não é mais de julgamento, mas CETRAN, Contrandif, eles podem reconhecer ex officio, mesmo o entendimento anterior da autoridade de trânsito. Em tese, sim, né? E acho, inclusive, que eles podem fazer mesmo sem o pedido da parte, né? Desde que, se houver norma codificada, ou então se nós tivermos um entendimento pacificado. Tá? A instrumentalidade do processo administrativo permite que se faça isso, inclusive sem a necessidade, né, de um pedido específico da parte. E um outro ponto que eu né, faço aqui também um questionamento: qual que seria o marco, né, para a aplicação de uma lei nova quando a gente fala de atos administrativos que ele tem essa natureza complexa? O que seria um ato administrativo de natureza complexa? Por exemplo, o processo de suspensão é um ato de natureza complexa. Ele nasce no auto de infração, que precisa ser confirmado, que tem pontos acessórios, que precisa formar um bloco, né, dentro de 12 meses, para ter uma incidência da norma sobre o fato e, portanto, ser instaurado um processo de suspensão. Ou seja, quando que eu vou aplicar a legislação, né? Quando que eu vou ter uma vigência imediata, considerando que o ato, né, que instaura um processo de suspensão nasceu lá atrás, lá no auto de infração, né? A aplicação vai ser só para multas a partir da lei nova, cometidas a partir da lei nova, ou é só para processos instaurados a partir da lei nova, ou então, vamos imaginar, o próprio auto de infração, ele tem várias fases, né, até a sua devida confirmação. Então, todos esses questionamentos, eles ficam um pouco em aberto, né, ainda que a Resolução 844 tenha trazido algumas explicações, mas ainda há muita discussão de qual que seria o momento, né, que tem o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, né, e aqui vamos transpor o direito potestativo da administração em punir. Aonde que nasceu esse momento? Então, eu particularmente compreendo que, considerando que o processo de suspensão ele inicia, né, nasce o direito para a administração de punir no momento que se instaura o processo, ou seja, no momento em que a norma incide sobre o fato, que fecha o bloco, né, de pontos, eu acho que situações a partir dali não haveria qualquer tipo de questionamento em relação à aplicabilidade da lei nova. E aí tem as perguntas ainda sem resposta, né? E eu vou aí tratar delas especificamente em cada uma das situações que eu trouxe o destaque aqui da legislação nova. Tá? Pode passar. Uma situação que temos de novidade é a questão da validade da CNH. Né? Pode passar. Nós temos novos prazos, então, para a realização desse exame médico. Antes, né, tínhamos apenas os 5 anos ou 3 anos para aqueles que tinham mais de 70 anos. Agora, os condutores com menos de 50 anos, eles já podem ter um prazo de validade da CNH de 10. De 50 a 69 anos, permanecem os 5 anos e condutores com mais de 70 anos, a validade passa a ser 3 anos. Sempre lembrando que mesmo que se o médico achar, por qualquer motivo, que esse prazo precisa ser diminuído, ele vai, né, consignar aquilo. Então, independente de a legislação ter modificado, ele tem que haver esse respeito, né, ao entendimento do próprio médico perito. Aqui, né, a pergunta: bom, mas como é que eu vou saber se a lei se aplica a mim ou não? Simples. Eu tenho que sempre seguir o prazo que está constando na minha CNH. A minha CNH vence, mesmo que eu, Roxane, tenho menos de 50 anos, certo? E eu faria jus a 10 anos, se a minha carteira vence no ano que vem, vai valer o prazo que está constando na carteira. Mas no momento que eu for fazer esse exame médico, a partir dali, o meu novo prazo vai ser 10 anos. Bom, isso aí é um ponto positivo, mas vamos começar ao contrário, né? Vamos imaginar que eu tenho 69 anos agora, e o meu próximo exame médico, ele vai já me colocar em 3 anos. Ou seja, eu não consigo aproveitar um prazo diferente, por exemplo, só pelo fato de ainda não ter completado a idade antes da aplicação da lei nova. Pode passar.
Outra questão envolve também a suspensão da CNH. Falei um pouquinho antes ali em relação 20, 30, 40 pontos. E aqui, especificamente, o artigo 261, né, e assim, talvez a minha primeira crítica seria o seguinte: peguem o 261 e simplesmente reescrevam todo ele, porque ele tinha uma primeira redação, depois foi em 2016 teve uma alteração que trouxe muitos das situações que eram disciplinadas em resolução para dentro da lei, e aí agora coroou com essas novas modificações da 14.071. Se nós olharmos, né, agora, antes nós tínhamos o condutor que atingir 20 pontos, né, ele estava sujeito a ter um processo de suspensão, que ele teria aí, aplicaria uma pena de no mínimo 6 meses. Agora, esses 20 pontos, né, só vão acontecer se a pessoa, dentre as infrações que ele cometeu nesses 12 meses, somar 2 multas gravíssimas. Caso contrário, se ele tiver apenas uma multa gravíssima, esse limite, né, que era 20, passa para 30. E se ele não tomar nenhuma multa gravíssima, o limite final será de 40 pontos. Por exemplo, o que é uma multa gravíssima? Dirigir manuseando o celular. 7 pontos. Se tiver 7 pontos no cômputo, né, 7 ou 14, por conta de 2 infrações, tem que prestar atenção nesse novo escalonamento. E aí, obviamente, até pensando em retroatividade de lei mais benéfica, tem que se analisar, né, processos, por exemplo, que foram instaurados, já ainda, até que tivessem sido consolidados, né, ou seja, já aplicou a penalidade, mas ainda não cumpriu a penalidade. Entendimento pessoal, acho que, independente da resolução dizer que não retroage, se buscar o Poder Judiciário, ele pode vir a entender que há um benefício e, portanto, retroagir a legislação nova para os casos, mesmo que já tenha havido aí a confirmação da penalidade de suspensão aplicada pela autoridade de trânsito. Mas vamos lá, essa situação aí, a pessoa pode voltar. Isso. A pessoa teve instaurado o processo com uma infração, né? Uma infração gravíssima. Só que ele somou, por acaso, 31 pontos. Então, dentre esses 31 pontos, tinha uma infração só gravíssima. Não tem por que ele tentar a retroação da norma, porque pelo novo regramento seria 30. Então, antes ele foi punido, obviamente, bastava 20, mas ele somou 31. Nessa situação nova, não tem benefício algum que ele venha a ter por conta dessa retroação. Pode passar. O parágrafo 3º ele também teve uma alteração, quando ele fala ali que a imposição de penalidade de suspensão, né, elimina os pontos computados. Só que aí ele mistura esse artigo 5º, né, o parágrafo 5º, que fala sobre a reciclagem preventiva. E aí não faz sentido algum, por isso que eu falo aqui do problema de redação. Imposição de penalidade significa que eu já tive instauração e que eu impus uma pena. Eu tenho uma pena aplicada naquele cidadão. Então é óbvio que se eu tinha uma pena aplicada antes, né, que somou, fez um bloco, né, instaurou e puniu, né, aplicou a pena, disse, você vai ficar 6 meses sem carteira, é óbvio que esses pontos do bloco não podem se somar a outros sob pena de bis in idem. Mas aí eu faço referência ao o parágrafo 5º, e o parágrafo 5º fala de reciclagem preventiva quando sequer instauração eu tenho. Então, aqui já há um problema bem grave em termos de redação. Por quê? Porque eu estou deixando uma margem enfim, de se pleitear, né? Inclusive a possibilidade de se eliminar com uma reciclagem preventiva uma penalidade, por exemplo, por infração, que é aquelas, excedeu a velocidade em mais 50%. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou dizendo que a forma que foi redigido o artigo pode abrir margem, sim, para esse tipo de questionamento. Pode passar. O parágrafo 5º, né, que eu falei sobre a reciclagem preventiva para aqueles condutores que exercem atividade remunerada, ele faz uma exceção naquele escalonamento. Então, se eu tenho 20, 2 multas gravíssimas, 30 para uma multa gravíssima e nenhuma infração gravíssima, eu tenho 40, para quem exerce atividade remunerada,
pouco importa quantas gravíssimas ele receber. Ele já vai ter sempre este limite de 40 pontos. Tá? Então, o fato de ter o EAR na CNH dá uma possibilidade maior aí, porque ele exerce atividade remunerada, portanto ele estaria mais exposto ao trânsito, de receber mais multas sem vir a ser punido. E a reciclagem preventiva, né, acaba criando uma situação mas tão bizarra que uma pessoa que exerce atividade remunerada pode jamais, se bem organizada a carteira, jamais ter que cumprir uma pena de suspensão. Porque o que é essa reciclagem preventiva? Se eu somar, né, 30 pontos, a partir de 30 pontos, de 30 a 39 pontos, tá? Dentro de 12 meses, eu posso ir lá fazer uma reciclagem preventiva e zerar essa pontuação. Então, eu tenho 39 pontos, eu somei 39 pontos em 2 meses, tá? Fevereiro, começou em janeiro, fevereiro, eu somei 39 pontos, faço uma reciclagem preventiva. E aí, zero minha carteira e começo a cometer infrações novamente. Aí, eu levei mais 2 meses, por exemplo, para cometer mais 39 pontos. Ou seja, eu posso somar até 78 pontos num ano, o que exerce atividade remunerada, sem que eu tenha uma penalidade de suspensão aplicada para mim. Aí, por que eu digo que ele jamais vai precisar cumprir uma penalidade de suspensão? Se depois de se passar 12 meses dessa última reciclagem preventiva, tá, ele só não pode, de novo, somar 39 pontos ou mais. Por quê? Porque a partir desse momento ele pode, depois de 12 meses, ele pode fazer outra reciclagem preventiva. Então é só uma questão de adequar a pontuação e jamais esse condutor que exerce atividade remunerada, né, que deveria, eu acho que até em muitas situações, dar o exemplo, né, não cometer infrações dessa natureza, ele jamais vai ter uma penalidade de suspensão aplicada contra ele. Então, nesse ponto, sinto que o projeto de lei que virou a 14.071 caminhou muito mal, porque parece que não previu essa situação e poderia, né, ter imposto de forma compulsória aos órgãos de trânsito que aplicasse essa reciclagem preventiva sem essa lambança toda aí e aumentando esses pontos para 78 pontos. É muito ponto, é muita infração, né, que a pessoa pode cometer dentro de 12 meses. Uma coisa positiva, né, do artigo 261 é que ele traz, então, para dentro do código aquela questão da defesa prévia, que estava previsto só em resolução. Hoje, né, esse benefício da reciclagem preventiva é para quem exerce atividade remunerada, e antes era só para quem exercia atividade remunerada, mas tinha categoria C, D e E. Então, agora, basta, né, que a Roxane, que é uma condutora e infratora contumaz, vá até um CFC, declare que ela exerce atividade remunerada, porque daqui a pouco ela quer fazer Uber, né, o 99, sei lá, qualquer uma dessas empresas, e a partir dali eu administro a minha carteira de tal maneira a jamais ser punida com processo de suspensão. Uma outra questão, que aí envolve, de novo, a aplicação da lei no tempo, é aquele cidadão que está, né, com 2 multas gravíssimas, ou seja, então o limite dele vai ser 20 pontos pela lei nova, e ele resolve incluir a atividade remunerada na carteira dele. O que ele fez? Ele deu uma largada nesse prazo, ou seja, mais uma manobra que pode ser feita justamente porque pelo aquele condutor, né, que tenta se safar de uma eventual punição. Então, por todas essas situações, eu entendo que o artigo 261 ele tem muitos problemas, ele vai gerar muita discussão, mas eu acho que tudo coroa, pode passar, com o parágrafo, pode passar isso, com o parágrafo 10º, que transforma a questão da competência. Por isso que eu digo, a mídia, né, os órgãos, tudo aquilo que é passado para a população não fala-se muito sobre essa questão aqui do processo único. E o que é o processo único no final das contas? É a possibilidade de eu diminuir o tempo que leva para uma autoridade de trânsito punir o cidadão. Por exemplo, nós tínhamos antes 3 fases administrativas para o auto de infração e mais 3 fases para um processo de suspensão. Era um negócio infindável, né? A pessoa demorava uma vida aí para ser punida. Óbvio que também, né, em contrapartida, existia uma prescrição mais absurda ainda e mais, como eu digo, imoral, né? A autoridade de trânsito podia ter até quase 15 anos para punir uma pessoa, né? Não fazia sentido algum. Isso
só para 3 fases. Então, imagina, né, os netos vão estar cumprindo penalidade de suspensão. Mas, nesse caso específico do artigo 10, que é uma situação que não é muito falada, o que trouxe aqui? Mudou-se a competência. Num intuito de melhorar e agilizar essa punição, transformando, em vez de 6 etapas, apenas 3, aplicar, então, multa e suspensão no mesmo processo administrativo, ele traz a competência para o órgão que autuou a multa. E aqui, né, quando a gente fala, por exemplo, de processo de suspensão por infração, que são 21, se não me engano, artigos no Código de Trânsito que tem previsão autônoma de suspensão, a exemplificar beber e dirigir, praticar racha, transpor bloqueio policial, enfim, são 21 artigos no Código que trazem essa previsão de suspensão autônoma. Só que alguns têm a competência de aplicação pelo Estado, né, pelo DETRAN, pelo órgão estadual, ou estadual e rodoviário, né, e outras pelo município. Esses órgãos, rodoviário e municipal, passam a ter a competência também para instaurar um processo de suspensão, que antes era de competência exclusiva do DETRAN. Ou seja, o DETRAN faz 23 anos que sabe como aplicar uma suspensão, mas os municípios e os órgãos rodoviários não sabem. Então, o que vai acontecer? Né? Com a ideia de punir mais rápido, né, o tiro acaba saindo pela culatra. Por quê? Porque esses órgãos, eles não têm a expertise, eles não estão aparelhados, ainda que tivesse uma vacatio legis nessa 14.071, ele não está pronto. Eu estou prestes a fazer um pedido de informações aí para os nossos órgãos de trânsito, seja o municipal, seja os rodoviários, para saber quantas multas foram, né, aplicadas desde o dia 12/4 até agora, por exemplo, um excesso de velocidade de mais de 50%, em que houve a aplicação concomitante ou em processo único de uma suspensão de direito de dirigir. Eu, particularmente, ainda não vi. Óbvio que nós estamos falando hoje de prazos que estão paralisados, né, foram prorrogados por conta de uma resolução, mas, por exemplo, os órgãos rodoviários federais, PRF, DENIT, não tem prorrogação de prazo. E nesses aí eu não vi ainda nada que trouxesse, né, ao cidadão e à coletividade a sensação de que, poxa, o órgão de trânsito está fazendo o que ele deveria fazer, que é punir, que é instaurar o processo de suspensão e que é tirar a carteira daquele cidadão que comete infrações graves ou então que comete reiteradas infrações, né, a ponto de ter um processo de suspensão instaurado até por pontos. Então, por todas essas situações, eu entendo que aqui, de novo, o artigo 261 peca, poderíamos ter dado uma solução diferente, poderíamos ter dado uma competência, por exemplo, dessas multas para o DETRAN e não o contrário, não tirar a competência do DETRAN, mas acho que aí há interesses, né, financeiros aí em termos de arrecadação que daqui a pouco não logramos êxito em trazer uma certa efetividade. Então, esse problema do processo único, ele vai acontecer, e isso vai se judicializar muito, vai dar muito problema a partir de então. Pode passar. Falando de processo administrativo, né, que também teve modificações, ali, como eu comentei, né, traz de novo a defesa prévia para dentro do CTB, ele traz uma forma diferente de contar prazo. E aqui eu lembro do Frankenstein, que eu comentei lá no início, quando a gente vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente se passa. E, por exemplo, eu tinha uma regra no Código de Trânsito que as notificações eram contadas a partir do recebimento, a partir da ciência, né? E a partir de agora traz uma alteração do artigo 281A, ele fala que os 30 dias, que antes era 15, então agora padroniza os prazos, né, para recurso, mas aqui ele fala que a data que se conta esses 30 dias vai ser da expedição da notificação e não do recebimento. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque nessa mesma notificação, senhores, nós temos, se abre prazo para 2 situações. Uma, que é para indicar condutor, e outra que é para apresentar defesa. Para indicar condutor, né, aqui ele está falando, na notificação da autuação, quando valer a notificação, deverá constar o prazo para apresentar defesa, que não será inferior a 30 dias da expedição. Mas para indicar condutor, é do recebimento. E aí? Quando que vai valer o prazo? Em tese, se resolveria dando um prazo mais dilatado. Mas hoje esses prazos dilatados não
servem de muita coisa, porque os próprios Correios demoram tanto tempo para entregar, né, que aquele prazo que às vezes consta ali na notificação não vai auxiliar de muita coisa. Né? Então, se fôssemos aplicar a legislação, obviamente, nós teríamos uma dificuldade de aplicação por conta dos momentos aí de termo a quo, né, de início da contagem desses 30 dias. Pode passar. A outra situação, né, que é muito positiva, como eu disse antes, era quase vergonhoso a gente ter um processo administrativo que pudesse durar até 15 anos. Né? Aqui traz-se, então, um prazo para expedição da notificação de imposição de penalidade, ou seja, aquela que é a guia de pagamento para o cidadão. Antes não havia esse prazo, tinha um prazo somente para expedir a notificação da autuação, que era 30 dias, sob pena de baixa do auto de infração, e pode ver que em 23 anos os órgãos se organizaram a ponto de realmente expedir essas notificações, mas a segunda notificação, que era aquela que, né, vinha a arrecadar e impor a penalidade, essa não tinha um prazo específico, então se aplicava de forma analógica o prazo quinquenal. A partir de agora, o artigo, né, ele cria, então, 2 prazos. Quando apresentar defesa, né? Ali, ó, caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada, eu tenho um prazo de 6 meses para julgar, e quando for indeferida, eu tenho um prazo de 12 meses, ou seja, 180 e 360 dias. Agora, se vocês prestarem atenção na redação, ela é péssima, né? Porque quando eu falo de defesa prévia indeferida, é a mesma coisa que caso de apresentação de defesa prévia. Ou seja, se eu tenho apresentação de defesa prévia, ela pode ser indeferida ou deferida. E aí aqui já vai dar uma outra lambança. Né? A gente entendeu mais ou menos o que o legislador quis dizer, mas aqui eu posso vir a ter no Poder Judiciário discussões dizendo o seguinte: olha, tem que aplicar os 180 dias, independente de ter apresentado a defesa indeferida ou não ter defesa. Então há discussão aqui que vai se levar certamente para o Poder Judiciário. E o outro ponto positivo é o fato da questão de que, se não forem cumpridos esses prazos, a autoridade de trânsito deverá baixar os autos de infração, ou seja, vai se aplicar a decadência do direito de punir. Pode passar. Vou correr aqui para não perder o prazo, Nara. A adesão, agora o sistema eletrônico de notificação eletrônica, que é o SNE, se tornou obrigatório, compulsório aos órgãos de trânsito, né? Ou seja, aqui o SNE ele é importante para a gente falar em termos de processo administrativo, porque no momento que o cidadão baixa a sua CDT, a sua carteira digital de trânsito, vem um pop-up lá que diz assim: ah, você deseja aderir? Né? Quando você adere lá, significa que a partir de então você não vai mais receber as notificações pelos correios, vai receber somente pelo aplicativo. E a partir dali também nasce a possibilidade de você receber um desconto, né? Bem poupudo, ou seja, de até 40%, se você abrir mão de todos os recursos. Aqui no SNE não está claro ainda como vai se dar essas notificações, porque, por exemplo, uma multa em que há diferença entre proprietário e condutor, né? Se o proprietário abre mão, por exemplo, dos recursos, como é que funciona o direito do condutor de exercer o seu direito de defesa? Mas, se nós tivermos uma penalidade que tem previsão de suspensão de dirigir, em que é aplicada para o condutor e não para o proprietário, não são pessoas, não são a mesma pessoa. Né? Eu peguei o carro da Nara e dirigi e excedi a velocidade mais de 50%. A Nara quer pagar com 40% de desconto, mas ela abre mão de todos os recursos. Ela abriu mão aqui, e eu digo que não está claro no SNE ainda, ela abre mão, inclusive, do meu direito de me defender de um processo de suspensão. Como é que vai se dar isso? Até agora, nós não temos uma definição pelo órgão regulador, que seria o CONTRAN. Pode passar. Um outro ponto aqui que eu ainda faço esses destaques. Num momento, ele fala que eu tenho que notificar tanto o proprietário quanto o condutor, e depois ele fala que eu tenho que notificar o proprietário ou o condutor. De novo, Frankenstein. Eu altero um ponto e não altero o outro, a ponto de deixar ele harmônico. Né? O texto do CTB hoje está cada vez menos harmônico e gera, com toda certeza, discussões que, novamente digo, vão desembocar no Poder Judiciário. Pode passar. Ainda, né, comentei sobre os descontos dos 40%.
novamente, essa necessidade, né, de ter bem claro quem que está abrindo mão, quem que pode abrir mão desse benefício, né? Como que isso vai se dar? Pode passar também. Pode ver que ele cria a possibilidade, dentro do sistema, de fazer defesa e recurso, né? O que hoje ainda não está permitido. E aí eu pergunto, né, quem que vai fazer essa defesa? De novo, questionando, é proprietário? É condutor? Vai disparar para os dois? Como é que isso vai se dar? Né? E lembrando que o deve cria uma obrigação para o órgão de trânsito, assim como hoje, né, mudou o poderá aderir, agora é o deve aderir ao SNE, deve dar esse desconto. Uma discussão que não atinge muito o Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu sei que tem um colega que atua lá. Ele estava dizendo que o Detran do Rio de Janeiro ainda não está totalmente adequado ao SNE. E todos os cariocas hoje não podem usufruir do benefício dos 40%. Será que isso não seria um direito do cidadão? Será que não poderia pleitear isso na via judicial, né, que se concedesse esse benefício, ainda mais agora que o órgão é obrigado a aderir? Então, todas essas questões aí a gente vai precisar ainda esclarecer, seja através de regulamentação do CONTRAN, seja através de jurisprudência, né, entendimento jurisprudencial. Pode passar. Um ponto muito interessante, né, e aqui caminha, aqui a lei realmente foi muito feliz quando ela traz, né, os entendimentos da lei de desburocratização para dentro do processo administrativo, dizendo o seguinte: olha, toda vez que o órgão de trânsito puder ter acesso aos documentos, você não precisa juntá-los no processo administrativo. Só a pegadinha é o seguinte: quando a gente, por exemplo, falar, eu não preciso juntar minha carteira de habilitação porque o Detran tem minha carteira de habilitação. Não preciso juntar o meu CRLV porque o Detran tem o meu CRLV. Mas daqui a pouco, se eu entrar com recurso contra o município de Porto Alegre, o município de Porto Alegre não tem uma CNH, não tem o meu documento do veículo. Ele pode ter no máximo aí a notificação, pode ter no máximo o auto de infração. Então tem que cuidar muito na hora de elaborar os recursos, né? E apesar de ser uma faculdade positiva para o cidadão, aqui entendo que a gente vai ter, né, que cuidar um pouquinho para não, eventualmente, deixar de cumprir os requisitos formais de interposição de um recurso administrativo. Pode passar. E aqui, terminando a minha fala, essa alteração da competência, né, antes nós tínhamos, como digo, um elefante branco, CONTRAN, nas situações de infrações, né, por um órgão da União, por exemplo, DENIT, PRF, quando havia a previsão de suspensão, né, na infração ou multas agravadas, gravíssimas, nós tínhamos que o último órgão de julgamento seria o CONTRAN. Todos os outros órgãos, o último órgão de julgamento é o CETRAN. Só que o CONTRAN não nasceu para julgar, é quase como se fosse o STF, né, julgando lá o foro privilegiado. Eles não nasceram para instruir processo. Né? E aqui eu digo que o CONTRAN também não nasceu. Então ele era quase como um buraco negro. Qualquer recurso que fosse mandado para lá prescrevia, porque não tinha julgamento dentro dos prazos. O que vem a legislação alterar? Altera, né, esse grau recursal aí das infrações aplicadas, então, por DENIT PRF. Só que qual é o grande problema? Tá? Quando a gente retira essa possibilidade, e eu até nem digo que o problema seria no inciso 1º, pode passar. Eu falo mais em relação ao parágrafo único. Pode passar para o próximo. Acho que trancou. Consegue passar o slide ali? Isso. Quando eu falo do segundo, do parágrafo único, que ele diz que no caso do inciso 1, né, quando eu não tiver aquelas pessoas ali, que ele diz, é um membro é um coordenador geral da Jari, um presidente da junta e mais um presidente de junta. Né? Por exemplo, vamos pensar na PRF. Quando eu não tenho mais de uma Jari, eu vou, na verdade, ter um grau recursal sendo julgado pelos mesmos membros.
E aí aquele duplo grau, né, de jurisdição que a gente brinca, não existe. Eu sou indeferida pelos primeiros, e aí depois eu mando um recurso para eles mesmos, para eles analisarem a mesma coisa. Ou seja, são as mesmas pessoas. Então, aqui entendo que houve uma falha muito grave em relação à questão da isenção, né? Quem são os legitimados para julgar? Poderíamos, então, ter passado essa competência para o próprio CETRAN, né, que é um órgão estadual, mas, enfim, tivemos esses problemas aí em relação à alteração da competência. Resolveu o problema de que o CONTRAN não consegue julgar em tempo, mas criando uma situação muito ruim para o cidadão. Aqui, falando ainda da lei no tempo, né, só para finalizar, a minha pergunta é: como é que vai se dar, né, esses julgamentos, esses processos que estão hoje no CONTRAN? Com a nova alteração, quem é que vai julgar? Vai ser o CONTRAN? Ou vai já esses processos descer, né, para os órgãos daqui e ser julgado por aqui? Será que vai dar uma incompetência lá daqueles, se for julgado pelo CONTRAN? Ou será que vai dar uma incompetência se for julgado pela junta, por esse colegiado especial? Então, todas essas questões aí vão levar, né, a provavelmente muitas demandas de trânsito aí para o Poder Judiciário. Eu termino a minha fala agradecendo, reiterando, né, aquela máxima de que é muito melhor uma pena certeira, né, mesmo que com uma punição mais branda, do que uma pena horrenda, né, uma pena de morte, desde que exista a possibilidade de eu fugir dessa punição. Então, por todas essas situações, eu fico pensando o seguinte: é melhor que eu tenha até penas mais razoáveis, né, mas desde que efetivamente aplicadas, do que aquilo que existe uma possibilidade remota de cumprir essa penalidade. Hoje, processo de suspensão, aumento de limite de pontos, todas essas situações, elas ficaram muito prejudicadas, né, por conta dessas questões pequenas que não foram, como eu digo, para a mídia, e que na hora da execução vai dar novamente essa sensação de leniência em relação à aplicação das penalidades de trânsito. Muito obrigada, Nara, e eu me coloco à disposição para as perguntas, naquilo que eu souber aí responder. Doutora Roxane, muito obrigado. Palestra muito esclarecedora de um tema altamente complexo. O início da palestra da doutora Roxane, ela já veio, colocou os pontos que iria tratar em virtude da complexidade do tema. Então, a sua escolha foi, olha, conhecendo também um pouco, a sua escolha foi excelente, porque falar da aplicação da lei no tempo, da retroatividade, pontuar as críticas, falar de todo o artigo 261, que é polêmico, que traz discussões, que é falho, que traz lacunas, que peca em muitos momentos, como o parágrafo 10, falou do processo único. Claro, pessoal, para quem está do outro lado, muitas pessoas não têm a noção do direito. Mas a doutora Roxane, ela não trouxe o juridiquês. Ela foi muito didática, muito dinâmica e nas colocações, inclusive falando de cada ponto e exemplificando. Isso sistematiza de uma forma que qualquer um consiga entender o que dava para acompanhar aqui pelo chat. Doutora Roxane, mantivemos sempre a audiência aí no mesmo pico, né? Mais de 600 foi muito bom também. O Felipe e a doutora Roxane aí mantiveram. Uma questão que tu colocasses de 2 e de 4 para cá, quantas multas e que crê que não tem nenhuma, amanhã nós teremos o chefe da delegacia da PRF, né, o Paulo Júnior. E aí pode ter certeza que já está anotada essa questão, porque eu sei que te ajuda lá nos teus estudos e pesquisas. Estarei ouvindo atentamente, Nara, pode ter certeza. Então, vou deixar para ti fazer, né? Porque é muito boa também. As palestras todas serão excelentes. Então, hoje, os 2 palestrantes da noite aí nos brindaram com excelentes palestras, e a qual a gente vai começar assim. Foram muitas colocações. Imaginem que é a média de 600 pessoas a cada minuto, não baixou nunca de 600 pessoas por minuto. Isso a gente sabe que entra de 1.000 a 2.000 pessoas, para manter esse ritmo aí de 600, 700 pessoas. Então, nós temos muitos comentários mesmo. Depois eu vou fazer algumas pontuações no final. Mas a gente
delibera algumas questões aqui até dado o momento. Então, eu vou começar com o Felipe, pode ser, Felipe? Pode sim. Do Carlos. Senhor Felipe, como avaliar a prioridade de atendimento num acidente com múltiplos feridos dentro de um veículo acidentado? Bom, primeiramente, uma excelente pergunta, né? Parabéns aí para quem efetuou a mesma aí. O que acontece? É evidenciado hoje, não só no Brasil, mas a nível mundial, que cada vez mais nós temos acidentes com múltiplas vítimas inseridas no cenário e cada vez menos pessoas preparadas para atender essas ocorrências. Quando nós tratamos de acidente com múltiplas vítimas, a gente utiliza um protocolo chamado método START. Né? Eu vou citar aqui o START porque aqui no Brasil a gente utiliza este em função da gente seguir o protocolo norte-americano do PHTLS. Mas é importante eu inserir que nesse contexto a gente está trabalhando com diversas forças. E para que um atendimento com múltiplas vítimas funcione, é importante eu usar uma ferramenta que a gente chama de Sistema de Comando de Incidentes, que é uma ferramenta onde eu tenho um coordenador operacional e ele vai coordenar essas diversas forças. O atendimento a múltiplas vítimas está contido dentro desse Sistema de Comando de Incidentes. Mas vamos lá. Como que eu faço um atendimento a múltiplas vítimas? Né, acho que o Carlos quis situar o exemplo de um ônibus. Um acidente com múltiplas vítimas, a gente usa um método inverso do que comumente a gente utilizaria. Como assim método inverso? Geralmente, num acidente onde tem ali 1, 2 vítimas, até 5 vítimas, conforme os nossos protocolos, a gente vai dar atenção àquelas vítimas mais graves. Porém, quando a gente utiliza um protocolo de atendimento a múltiplas vítimas, nós vamos salvar primeiro as vítimas viáveis, ou seja, eu vou dar prioridade para aquelas pessoas que estão menos graves. Por quê? O contexto de incidente com múltiplas vítimas diz que é fazer muito com menos, ou seja, salvar o maior número de vítimas com um menor recurso. Tá? Vamos trazer para a nossa realidade, porque eu primeiro atendo as vítimas viáveis. Geralmente, hoje, numa equipe, vou usar aqui a realidade de Santa Maria, uma viatura, ela comporta, uma viatura de suporte básico de vida, ela comporta 2 pessoas. Uma viatura de suporte básico são 3 pessoas. O que é prioritário? É triagem, tratamento e transporte. Eu vou triar aquelas pessoas mais altas, porque eu tenho 2 pessoas, ao exemplo, para atender ali 10, 15, 20 vítimas no primeiro momento. Então, como que a gente faz? Né? Usando o método de START. A gente chama aquelas vítimas, ei, alguém pode me ouvir? Quem é que está caminhando? Está com dor? As vítimas que estão caminhando, e é importante a gente ter uma visão ampla da cena, a gente retira elas que estão caminhando, mesmo que elas já deambularam, ou seja, já caminharam na cena. Posterior, eu vou ver aquelas que estão respirando e, por último, eu vou ver aquelas que não estão respirando. Então, o atendimento a múltiplas vítimas é inversamente ao nosso cenário atual. Primeiro, os mais viáveis e, por último, os menos viáveis, porque o recurso que eu tenho é escasso. Perfeito. Mais uma. Normalmente, a equipe em um atendimento é composta por quantos profissionais? Vamos lá, a gente tem a portaria 2048, que é a portaria que regulamenta o atendimento pré-hospitalar no Brasil. Então, pela portaria 2048, unidade de suporte básico, né, a gente tem ali os tipos de viaturas, então, conforme o tipo de veículo de emergência, é a equipe que eu vou compor. Mas conforme a 2048, para a realidade do SAMU, eu tenho unidade de suporte básico e a unidade de suporte avançado. A unidade de suporte básico compõe um condutor, que não necessariamente ele deva ser um profissional da área da saúde, ou seja, no mínimo um técnico de enfermagem com devido registro, mas ele tem que ser um condutor com treinamento e capacitação específica em atendimento pré-hospitalar de suporte básico de vida, e um técnico de enfermagem, esse sim, com devido registro, no caso, a enfermagem no COREI, tá? E
também especificações mínimas pela norma técnica do Estado do Rio Grande do Sul, a capacitação em suporte básico, suporte avançado e atendimento pré-hospitalar. Na unidade de suporte avançado, eu componho o condutor, o enfermeiro e o médico. Tá? Também estes, todos com mínimo de 1 ano de experiência na área de atendimento de emergência, e os mesmos cursos pré-requisitos para os médicos, são alguns pré-requisitos a mais em função da competência, né, mais complexa no ambiente pré-hospitalar. Muito bom. Senhora Felipe, antes da chegada do SAMU, segundo o protocolo DRCP para socorristas leigos, é recomendada a verificação boca a boca intercalada com compressões torácicas? Bom, o que as novas diretrizes da Associação Americana do Coração, Associação Americana do Coração, famosa American Heart, é as diretrizes que a gente utiliza no Brasil para suporte em cardiologia de emergência. Tá? Segundo as diretrizes da Sociedade Americana, a ênfase no suporte básico de vida, principalmente agora em virtude da pandemia, são compressões torácicas. Tá? Estudos ficaram evidentes que o risco à contaminação por agentes biológicos, vírus e outros mais, esse risco ele não compensa pela oferta de oxigênio que a gente vai fazer numa ventilação boca a boca. Então, as diretrizes dão que, muitas pessoas dizem, ficou excluído. Não, elas não recomendam a ventilação boca a boca. O que se enfatiza? Compressão torácica. Isso é o que salva realmente vida. Se a gente for falar uma questão de oxigenação a nível de circulação, se eu fazer somente compressão numa manobra combinada, eu estou ofertando 17% de oxigênio para o coração. Né? Lembrando que um suporte básico de vida, uma parada cardíaca, é quando o coração não está batendo. Tá? E se eu fizer uma relação compressão e ventilação, eu oferto ali em torno de 19% a 20% de oxigênio. Então, o risco-benefício para a porcentagem, ela é ínfima. Então, não é recomendado hoje questão de respiração boca a boca, mas aí vem aquelas perguntas, mas é meu pai, é minha mãe, meu filho, minha esposa, né, a minha sogra, eu quero fazer. Bom, aí é o risco para você, tá? Mas não é recomendado, principalmente hoje, em função da nossa pandemia. Na verdade, eu acompanhei o chat enquanto vocês estavam falando e alguém fez uma resposta muito parecida. Claro que a tua, Felipe, foi muito mais completa, mas aí responderam exatamente nessa linha essa pergunta aqui. Tem uma outra aqui do Alessandro. Não, do Christopher. Qual o motivo de não existir uma central do SAMU em cada cidade que existe o serviço, agilizando assim o atendimento? Eu achei bastante pertinente a questão dele. Bom, então eu vou falar institucionalmente, né? Mas vamos lá. Tudo a gente sabe que são gastos, tá? E tudo são baseados em estudos, né? Temos diversos pesquisadores aqui, sabe que tudo é um planejamento, implementação e avaliação dos resultados, né? Então, o que acontece? Em questão de custos, eu estou falando, não acredito nos meus 10 anos de profissão, atuando diretamente no pré-hospitalar, acredito que uma unidade, uma central de regulação completa em cada município, acredito que para o município seja inviável. Né? Eu vou trabalhar com a nossa realidade hoje em Santa Maria, que nós temos uma central de regulação compartilhada, e os números e estudos falam por si só. O que acontece hoje? Lá em meados de 2011, quando a gente começou e era tudo via Porto Alegre, nós tínhamos um tempo-resposta. O que é o tempo-resposta? É do acionamento de quem está no local do acidente, a comunicação da equipe, nós tínhamos um tempo-resposta de 20 a 30 minutos, ou seja, muito alto, porque tem toda a questão de ligar para lá, espera falar com o médico, tem todas as perguntas, aí um médico lá ligava para nós para passar a situação, né? No caso, o médico não, perdão, o TARM, que é um técnico em regulação médica, ligava para nós para passar a conduta, o chamado.
Isso levava em torno de 30 minutos. Hoje, com a nossa central compartilhada, esse número passou para, no máximo, 3 minutos eu tenho uma viatura deslocando para ocorrência. Isso tão em números, tão em dados, né? Hoje é instantâneo, a pessoa liga, fala com o nosso médico da regulação aqui em Santa Maria, aqui, e ele automaticamente está conversando com a pessoa e já está passando, o sistema todo mudou também, né? Automaticamente ele conversa com a pessoa e está passando o chamado para a gente. Máximo 3 minutos a gente está em deslocamento. Tá? Hoje, na região central aqui do município, a gente tem um tempo-resposta do acionamento até a chegada no local de 5 a 8 minutos. No bairro Camobi, aí, dependendo da demanda, questão do trânsito, a gente leva 10, 12 minutos. Então, tudo respondendo a pergunta dele, o porquê que não é em cada município, tudo é uma questão de demanda, custos e tempo-resposta. Hoje, com a central compartilhada aqui, a gente conseguiu diminuir e muito e melhorar o atendimento. Muito boa a explicação, Felipe. Inclusive, eu tinha essa dúvida também. Veja que a gente, por mais informações que a gente tem, muitas vezes a gente até não entende, né? E eu lembro que era um problema quando falavam logo do compartilhamento. Então, é bastante esclarecedor. Eu vou passar para a doutora Roxane também. Da mesma forma, a gente selecionou algumas perguntas. Deixa eu falar que muitos elogios, né? São muitos elogios, tanto para o Felipe como para a Roxane. Aqui, assim, se eu fosse falar todos os elogios que tem aqui, a gente ficaria a noite toda, né? Excelente palestra, muito boa. Então, a gente selecionou aqui 5 questões, tá, doutora Roxane? Primeira do Isaías. Mas com o aumento de pontos nas autuações, eu acho que foi cortado. Também aumentaram a pontuação ou não? Com o aumento de pontos, as autuações também aumentaram a pontuação ou não? Acho que a porcentagem que quer saber, né? Perfeito. Sabe o que é interessante, Nara? Que todas as oportunidades que eu tive de debater depois que entrou em vigor a norma, e até um pouco antes ainda, porque se debatia muito, né, essa nova legislação, que eu estive com autoridades, né, com quem tem que aplicar a legislação, que eu brinquei em todas as oportunidades. Eu estou no melhor lugar. Eu estou no lugar em que eu só aponto o problema. Eu não sou aquela que tem que ler essa legislação absurda e colocá-la em prática. Porque é óbvio que se eu fosse o administrador, se eu fosse a autoridade de trânsito, eu teria muita dificuldade de aplicar a legislação. E aí, por conta dessa leniência que eu repito muito, né, que a lei veio passar a mão na cabeça do condutor, as autoridades vão precisar compensar, sim, fiscalizando mais, né, estando mais presente, punindo mais de forma efetiva. Né? Antes, uma das justificativas do presidente Bolsonaro para esse projeto de lei é que alguns DETRANs não tinham tempo para instaurar os processos de suspensão com 20 pontos. Essa era uma das justificativas. Oi, né? Não aplicar a legislação, inclusive, pode gerar uma prevaricação. Então, ou seja, são todas situações que não se justificava, né, os argumentos para ter esse aumento de pontos, e que agora, né, se antes o órgão não conseguia punir porque não conseguia instaurar, agora ele vai ter que compensar aplicando mais, fiscalizando mais, e, enfim, infelizmente alguns não aprendem, né, com amor e precisam da dor, né, da penalização para realmente mudar aí um comportamento. Eu li rapidamente algumas informações aqui do chat e realmente a gente falta conscientização, né, da população. Que bom se não precisássemos multar, que bom se pudéssemos acabar com essa indústria da multa, né? Não vou criar polêmica aqui porque esse termo aí ele gera, né, palpitações nas pessoas. Mas, assim, vamos acabar com as multas de trânsito, todos, né, cumprindo aí a legislação e não tendo autuação. Claro, lembrando que o Código de Trânsito é fantástico, assim, prever situações em que o condutor mais exemplar, é impossível que ele não cometa uma infração de trânsito, porque tudo é regrado, tem muita conduta proibida, o mesmo ato pode ser enquadrado em 3, 4 artigos. É muito difícil para o cidadão, é mais difícil para a fiscalização, né? Qual é a conduta que vai ser, né, vai ter a incidência de determinado artigo? Então, por todas essas situações, eu diria, né, talvez respondendo Isaías, isso? Isaías Santiago,
que o aumento de pontos provavelmente vai gerar mais autuações, sim. Que pena, né, que punindo no bolso e não na carteira de habilitação, porque é a carteira de habilitação que muda o comportamento e não necessariamente o bolso, porque para alguns dinheiro não é problema. Agora, direito de dirigir é. Muito boa essa colocação, excelente, doutora. A pergunta do Tairone Rafael, ela foi pertinente em outros também aqui, né? Outras perguntas foram parecidas, escolhemos essa. Sobre a questão da suspensão da CNH, pode o Estado aplicar esta pena de imediato, sem ao menos a chance de aplicar a ampla defesa antes? Na sua fala, eu tenho certeza que já foi explicado, mas como ele fez a pergunta bem pontual, eu lembro da explicação, porque a gente estava atento aqui. Mas vamos responder, porque é a pertinente aqui já 2 ou 3. Então, sobre a questão da suspensão da CNH, pode o Estado aplicar esta pena de imediato, sem ao menos a chance da ampla defesa antes? Bom, eu respondo categoricamente ao Tairone, não. Né? Ampla defesa é um direito constitucional. Contraditório, ampla defesa, está previsto lá na Constituição, uma cláusula pétrea, e por mais que alguém queira, né, tirar ela da sua vigência, vai ser impossível. Então, mesmo que o CONTRAN ou que o próprio CTB quisesse, né, não dar esse contraditório ampla defesa, isso seria certamente derrubado aí, nem que fosse lá no STF, quando ele vai analisar a aplicação da Constituição. Então, por essas questões, eu te diria, não, ele não pode aplicar de imediato, tá? Sempre vai ter que ter contraditório, sempre vai ter que dar a oportunidade para o cidadão se defender. Uma das coisas a pergunta dele me fez lembrar uma outra situação que eu acho pertinente a gente comentar, que é uma falha que existe, que ao mesmo tempo que eu tenho que dar a contraditória ampla defesa, em algumas situações, por exemplo, como beber e dirigir, em que a pessoa é flagrada, né, daqui a pouco ela soprou o bafômetro, né, se deu por conta, puxa, fiz algo errado, vou cumprir a minha pena, quero cumprir a minha pena de imediato. Aí é uma outra falha do código, ele não consegue. Hoje, se o cidadão não quiser, né, recorrer em relação a essa pena, ele não consegue ter a pena imediatamente aplicada. Por exemplo, assim, a autoridade recolheu a CNH dele no momento da autuação, porque ele não tinha condições de dirigir, porque ele estava embriagado. Ele, no dia seguinte, ele pode ir lá pegar a carteira dele, mas se ele disser assim, não, eu quero começar a cumprir a minha pena agora, meus 12 meses agora, ele não consegue. Ele tem que esperar no mínimo de 4 a 6 meses. Até hoje, né? Enfim, antes quando não tinha o processo único, agora o processo único pode ser que saia mais rápido, mas antes era quase 4 meses, esperando até que ele pudesse dizer assim, eu quero cumprir. Se ele não fizesse recurso nenhum. Então tem falhas, né? Tem que ter a possibilidade do cidadão dizer, eu quero me submeter à penalidade porque eu concordo com a pena, eu fiz algo errado. Agora, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que a autoridade de trânsito e os órgãos de trânsito têm que conceder o direito de defesa, sim, porque isso é uma previsão constitucional. Estava na fala, foi logo no início ali, né, onde a doutora falou sobre a retroatividade da lei, a aplicação da lei no tempo, mas com certeza também foi pertinente. O Elcio Almeida. Boa noite, doutora. Qual o procedimento, recurso, para autuações da ANTT aplicada nas viaturas administrativas do EB, por não adentrarem aos postos de pesagem? Aqui é bem técnico, bem específico, e caso tu não tenhas a resposta... Eu vou até pedir desculpas para o Elcio, porque assim, já deixando claro, a NTT é um órgão que tem vida própria, tá? Ele tem um regulamento próprio, ele cria penalidade, apesar de que isso aí estaria ferindo a Constituição quando diz que trânsito e transporte só pode ser regulamentado pelo Congresso Nacional. Então, toda essa situação que envolve a questão da fiscalização pela NTT, ela é disciplinada, né? Muitas vezes por resoluções muito obscuras, tá? E digo mais, às vezes o próprio judiciário também chancela isso. Eu acho estranho as viaturas do Exército serem autuadas por essas situações, porque existe uma cooperação, né, entre os órgãos da administração. Então, tem que dar uma olhada lá, Elcio, na própria resolução que trata da questão da defesa, né, para fazer a manifestação. Mas imagino que esse seria um recurso que talvez daria certo. O Guilherme, para o motorista com categoria profissional, essa pontuação se encaixa ou é menor?
na verdade, a pontuação é maior, né? Aquele escalonamento que a gente falou ali durante a palestra, de 20, 30 ou 40, conforme o número de infrações gravíssimas que a pessoa tivesse recebido, ele não se aplica para o motorista profissional. E aqui eu falo motorista profissional que exerce atividade remunerada. Tá? É muito importante que ele tenha esse registro, né, na sua CNH, e para que ele possa fazer jus a esse benefício. Então, por exemplo, eu posso até ter lá a categoria C, D ou E, né? Mas eu não sou um motorista profissional. Então, tem que prestar atenção nessas questões, até porque isso também tem a ver com o toxicológico depois, por exemplo. Antes eu tinha uma exigência, né? Agora, falando toxicológico, eu não queria falar, mas vamos lá. Antes tinha exigência do exame pelo simples fato de ser, né, C, D ou E, e agora, quer dizer, a exigência ainda existe, mas agora se criou uma penalidade, né, para quem dirigir com o toxicológico vencido. Só que só vai ser multado o cidadão que tem categoria C, D ou E se ele estiver dirigindo veículos da categoria C, D ou E. Se estiver dirigindo o seu carrinho, né? Eu, Roxane, me habilitei em todas as categorias, mas eu dirijo lá o meu carrinho, meu automóvel, né? E meu toxicológico estiver vencido, eu não vou ser autuada pelo artigo 65B, tá? Aí tem a questão de realmente de exercer atividade remunerada ou não. Tem muito a ver. Eu queria falar do toxicológico, e aí exatamente a outra questão que vem, eu tenho a impressão que já foi quase respondida, mas vou te fazer, que é uma pessoa muito querida, o Deonir também, né? Conheço o Deonir aqui, o Maurer. Primeiro, parabéns aos envolvidos no 5º seminário da direção defensiva, totalmente online. Doutora Roxane, você saberia dizer, tem meio jurídico para multa com toxicológico vencido? Então, foi essa alteração. Eu não sei se é bem isso que o Deonir está com dúvida, tá? Mas essa alteração do código foi a criação dessa infração, o artigo 65B, né? Quando a pessoa conduzir veículo para o qual seja exigida a categoria C, D ou E, sem realizar o toxicológico, né, do artigo 148A, vencido mais de 30 dias. E a discussão toda aí que tu não está falando do prazo e tal é justamente em relação ao parágrafo único, porque ele diz assim: incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada e não comprova a realização do exame exigido na ocasião da renovação, é a tal da multa de balcão. Então ele vai renovar a carteira, né, e está apresentando o toxicológico vencido. Houve uma resolução do CONTRAN que deu um prazo de 30 dias da vigência da lei. Então, por isso que se discutiu muito isso. Então, do dia 12/4, todos aqueles que estavam toxicológico vencido teriam 30 dias para regularizar a situação. Só que nem os laboratórios conseguiriam dar conta dessa demanda. Então, houve uma deliberação que já alterou a resolução, né, como eu disse lá no início, e que ainda precisa ser, né, convalidado, porque vamos pensar na deliberação como se fosse uma medida provisória, né? Se depois lá daquele determinado prazo ela não for acolhida pelo Congresso, né, ela cai, os efeitos dela caem. E a deliberação é a mesma coisa, ela precisar ser analisada pelo CONTRAN posteriormente. Mas ela criou um calendário diferenciado, que agora eu acho que até o primeiro lote, né, está vencendo agora no final desse mês, se não me engano. Então, ainda muita discussão em relação a essa multa de balcão, acho que ela foi desnecessária, a simples punição já seria suficiente, mas a verdade é que o exame toxicológico de 2 anos e 2 anos e meio já era exigido, sempre foi. Só que como não tinha como punir aquele que não fazia, né, ele fazia na renovação, né, então o vencimento do toxicológico era 2 anos e meio, mas a carteira vencia em 5 anos, então ele podia passar lá 2 anos e meio, né, sem o toxicológico vencido, porque não tinha como fiscalizar, não tinha como punir. E o 65B, então, vem trazendo essa possibilidade de punição. Espero que tenha respondido, Deonir. Excelente. Para quem não queria entrar no toxicológico, né? Até para alertar o pessoal que entrou depois, o próprio Deonir. A doutora Roxane já se disponibilizou mais tarde, em outra ocasião, a gente fazer só um sobre o toxicológico, porque ele tem muitos apontamentos e discussões ainda que estão vagos, tá? O Darlan, doutora. Opa, boa noite. Em caso de não estar portando a CNH e o CRLV,
impresso e não estar com o aparelho celular. Aqui poderia até, eu já passei por essa situação, não pegar a internet, né? Para apresentar os devidos documentos digitais, o documento RG e CPF podem substituir essa abordagem? Então, essa foi uma novidade do código, tá? Ele trouxe a opção, né, não opção, é quase que um poder-dever, talvez, do agente de trânsito, de não autuar o cidadão quando ele puder ter acesso às informações, né? Por exemplo, ele não pode autuar da pessoa não estar portando a sua carteira a sua CNH se ele puder consultar o sistema. Da mesma forma, né, ele não pode autuar por estar com o licenciamento vencido, mesmo que ele não tenha nem o documento digital e nem o documento físico, se ele puder consultar o sistema. Então, eu quase posso falar com o artigo 232, que fala, né, que os documentos de porte obrigatório, que ele é quase que se torna obsoleto, porque hoje em dia, tá, é muito improvável você acreditar que um agente de trânsito não possa consultar a regularização daquele condutor e daquele veículo. Porque se ele não tiver internet no local, ele passa um rádio, entendeu? Como ele fazia, como ele sempre fez antes, para saber, ó, esse cara aqui está com uma restrição, tem uma prisão preventiva decretada, sei lá eu, entendeu? Esse fugitivo. Quando ele pega os documentos daquele cidadão e aquele veículo e tal, ele tem a obrigação de consultar isso, mesmo pela internet, né? Se ele tiver acesso à internet, ou até, né, passando o rádio para a sua central, que eles vão dar informações. Então, hoje, com a possibilidade, né, de a orientação expressa no código, dizendo que não é para autuar, combinado com os documentos digitais, que aqui eu faço a ressalva, doutora Nara, eu não preciso ter internet para ter ele no meu celular, tá? Basta que eu baixe a carteira digital de trânsito, a CDT. Aliás, eu recomendo que todos façam isso, todos façam isso. Não é um negócio tão intuitivo assim, né? Mas se tiver dificuldade, chama alguém mais jovem que vai te ajudar, tá? Baixe esses documentos, baixa a carteira de habilitação, baixe o documento do veículo. Ah, mas eu não sou proprietário do veículo, eu não tenho como baixar o documento. Pode sim, o proprietário pode compartilhar com você um documento e você vai ter lá, sei lá, seu esposo é o proprietário do carro e você que dirige ele. O que vai fazer? Ele vai exportar, vai compartilhar esse documento, ele vai estar lá na sua CDT, mesmo que o nome, né, do proprietário seja outro. Tem muitas novidades tecnológicas, o Marcelo trouxe algumas do Detran, o próprio Denatran está trazendo também uma pegada diferente, aí, mais digital, e é o futuro, né, Nara? Eu acho que não dá mais para a gente querer se apegar a essas questões. Eu vou autuar se tu não estiver portando o documento. Poxa, é injusto, o cara tá com a CNH em dia, né? Mas só esqueceu o documento. E até se esqueceu o celular, né? Que eu brinco, esquece a cabeça, mas não esquece o celular. Mas se ele esqueceu o celular ficou sem bateria, né? Não é nem sem internet, é sem bateria. Poxa, eu não consigo mostrar meu documento digital. Nada mais justo que a pessoa não seja autuada por conta disso, né? Por conta de uma informação que o agente pode buscar no próprio sistema. Bem, as perguntas, lembrando que a gente selecionou algumas em virtude do número bastante grande. Quem acompanhou o chat desde o início, desde as 18 horas, sabe do que eu estou falando, né? Então, mais de 600 pessoas colocando as perguntas ali. A noite de hoje foi muito proveitosa, com 2 palestrantes extremamente admirável, com palestras totalmente diferentes, mas que se completam entre si. O que a gente percebe da fala de todo mundo que realmente participou e dos palestrantes aqui na mesa? Há uma unanimidade, doutora e também Felipe, toda a mesa aqui composta vai concordar comigo. Há uma unanimidade de todo mundo colocar que o problema é a conscientização. Né? Conscientização de quê? Uma conscientização da fragilidade que é o trânsito, da insegurança que nós vivemos no trânsito, e especialmente as motos, os motociclistas. Então, aqui no chat, os motociclistas estão ali digitando e colocando as preocupações com o trânsito. Outras pessoas colocam que falta empatia, que o ser humano ele falta empatia no trânsito. Outros colocam que deveria, desde o início da escola, já estar presente a educação no trânsito. Então, na verdade, a gente vê ali que as pessoas que estão nos acompanhando, a doutora Roxane e o Felipe até colocaram no início das suas falas,
que surpreende o número de pessoas para um tema tão nichado. É um tema nichado, mas que atinge a toda a população, não só brasileira, nós estamos tratando aqui a nível do Brasil, mas a toda a população. O trânsito em qualquer lugar do mundo ele é problemático, e o nosso aqui com uma legislação, como bem apontada pela doutora Roxane, aí, com alterações ainda confusas de serem aplicadas, só podem nos trazer mais questionamentos e mais ainda problematizações. Bem, eu gostaria, antes de encerrar, antes de fazer o encerramento, de reforçar a todos os que estão nos assistindo e que perguntam sobre o certificado. Foi colocado no chat aqui várias vezes aqui o link do Telegram. Por favor, vão lá, adicionem que tem todas as orientações. O nosso tempo aqui ele é tão precioso para essas informações que os palestrantes trazem, que essas informações a gente passa a parte para vocês. Então, clica naquele linkinho do Telegram ali, que lá tem todas as informações para vocês de como vocês vão proceder quanto ao certificado. Ele é interessante, sim, né? Vendo 2 palestras ontem, 2 hoje, 2 amanhã para um certificado, beleza. Mas vai lá no Telegram para a gente ocupar esse espaço aqui da melhor forma possível. E aí, eu vou pedir a licença à mesa para fazer, assim, um agradecimento para todas as cidades que estavam aqui presentes hoje. Eu tive o cuidado de ir anotando. Se faltou alguma, por favor, me desculpem, porque pode ter aqui no chat ter se passado. Mas nós tivemos Marabá, Ijuí, Porto Alegre, Aviape, ou Aviapé, é aqui no Rio Grande do Sul, não sabia. Caieira, São Paulo, Cachoeira do Sul, Blumenau, a Escola Pública de Trânsito de Blumenau, doutora Roxane, olha aqui, ó, né? Criciúma, Rosário do Sul, Santa Vitória do Palmar, Rio de Janeiro, Bahia, Alegrete, São Luís no Maranhão, Campo Grande, no Mato Grosso, Chuí, Miraguaí, São Vicente, em São Paulo, Sertãozinho, em São Paulo, Santa Maria em peso aqui, né? Em Santa Maria aqui o meu especial carinho ao 4º Belog, ao 1º RCC, à 6ª Brigada, à 3ª DE, a base de comunicação ali dentro da 6ª Brigada, que também estava presente. Seria impossível eu ler todas as companhias, todos os esquadrões, todas as que estão aqui, mas eu anotei porque depois, ao final, eu quero fazer um agradecimento especial. Então, a todos que estiveram presentes hoje, e ainda mais os nossos alunos, os nossos acadêmicos da Unisb, da Faculdade de Ciências Jurídicas Santa Maria, muito atuantes aqui, fazendo perguntas, e ali no chat também atuando junto aí, porque eles têm outras atividades. Há também alunos da Estácio estavam presentes, colocando ali, a gente agradece muito também. A gente percebe que acadêmicos também vêm para esse mundo aqui do trânsito, né? Então, realmente, a gente tem gente interessada aí. Aos professores presentes também, muito obrigada, que os professores não estavam escrevendo, mas me chamaram aqui no privado, a gente está aqui, então, meu agradecimento especial também. Gente, é muito bom a gente fazer um seminário com esse número de pessoas assistindo, debatendo e colocando suas posições. Como bem disse a doutora Roxane no início da abertura da palestra dela, não tem nada a ver com ideologias ou com políticas ou qualquer coisa. Trânsito é vida. Trânsito é vida, né? Como bem colocou o Felipe, dicas para salvar a vida. Então, como bem colocou o Coronel Sidney no início, CFC está aí, ele colocou bem assim, para dar segurança no trânsito, para ensinar segurança no trânsito. Então, vejo que a fala dos nossos 3 hoje palestrantes, muito rápido o Coronel Sidney e os outros 2 palestrantes mais longo, mas toda a fala deles é em virtude da segurança das vidas no trânsito. E essa conscientização, ela tem que partir desse seio acadêmico. Eu falei ontem, começa em casa, vem para o seio acadêmico e depois para o profissional. E aqui a gente percebe claramente, a partir das falas de palestrante, da mesa de quem participa e de vocês que estão do outro lado, essa preocupação com a conscientização. Então, eu espero mais que essa noite foi mais uma de que a gente possa ajudar e levar essas informações tão necessárias. Para quem não assistiu a palestra de ontem, ela está disponível no YouTube. A de hoje fica de novo, porque vale a pena. Olha, eu cheguei ontem e ainda fui olhar de novo.
e eu tenho certeza que eu vou olhar novamente as palestras, assistir novamente, porque é muita informação importante. Ontem nós tivemos o diretor do Detran, o Marcelo Soletti, nós tivemos o Sorion Ponzi, trouxeram dados altamente impactantes para a gente. Hoje o Felipe aqui, a doutora Roxane, também com informações muito relevantes. Só tenho a agradecer a toda a mesa, ao Coronel Luiz Fernando, ao Coronel Sidney, ao Major Santos, ao Felipe, à doutora Roxane, professor Eduardo, representando nossa instituição, a equipe que está aqui presente, que faz a gente levar essas informações, e a todos que estiveram do outro lado, o meu grande abraço, um fraterno abraço, e nos despedimos dessa noite tão boa que foi.